proporcional a pessoas pretas, pardas indígenas da região da instituição. Dado o ano de 2012, 10 anos depois do ano de 2012, a gente teria o período de avaliação e revisão dessa lei. Por isso que a gente achou interessante trazer esse tema, que no ano de 2022 se caracteriza como um ano muito significativo para a existência dessa lei e também para a continuidade dessa lei na nossa universidade pública. A gente trouxe como convidado para falar sobre, primeiramente, o Emerson Ferreira Rocha, que ele é graduando em Ciências Sociais pela Universidade de Juiz de Fora, mestrando também em Ciências Sociais pela Universidade de Juiz de Fora e doutor em Sociologia aqui pela UNB. Ele atuou como pesquisador visitante na Universidade de Illinois e também atua atualmente como pesquisador visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e integra o grupo de pesquisa Cultura e Memória em Desenvolvimento. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Sociologia aqui da UNB e membro do programa de pós-graduação em Sociologia também da UNB. Então, Emerson, a palavra é sua. Obrigado, gente. Eu agradeço o convite. É sempre bom ter essa oportunidade de conversar com vocês num ambiente um pouco mais aberto e descontraído do que a sala de aula, né? Embora eu também goste de tratar a sala de aula como um ambiente aberto e descontraído, não é verdade? Mas não pode ser. Enfim, cotas, não é? Se aproxima aí provavelmente um período muito tenso politicamente em que vamos ter que discutir, né, no Brasil, e sobretudo os segmentos politicamente organizados vão travar uma discussão provavelmente muito quente, né, muito tensa sobre a política de ações afirmativas, e temos nos preparado um pouco para isso, né? Nós aqui na Universidade de Brasília, né, eu, o professor Stefan, o professor Joás, professores de outros departamentos e institutos também integramos, e com professores de outras universidades atualmente, um consórcio, né, voltado para produzir, de fato, dados e avaliações sobre a política de cotas, né, para subsidiar esse debate. Nós estamos fazendo isso e muitos outros, né, grupos, muitas outras equipes dedicadas a isso, né, a essa tarefa. Muita gente está empenhada nisso, né. Sobre essa pesquisa temos ainda poucos resultados. Assim, a qualidade dos dados é muito problemática, né? Na aula de métodos eu falo, olha aqui uma planilha de dados, né? É assim que você tem que coletar e organizar os dados para depois você conseguir fazer uma análise estatística adequada. Então, isso é tudo que a gente não tem esses dados. Então é um trabalho muito muito trabalhoso, né, esse exercício de garimpar esses dados, de organizar, e a gente está nessa etapa, não é? Alguns resultados preliminares, não é? Dá para saber, né, por exemplo, uma coisa que a gente já espera, não é? Se a gente compara os alunos, a gente tem esses dados de maneira mais sistemática, né, por outras fontes, mas agora a gente vai conseguir ter isso de maneira mais sistemática. E o que a gente já viu ali aponta para isso, né? Você tem, se você comparar, por exemplo, com medidas de desempenho, né, os cotistas, eles entram, né, com alguma diferença, né, estatisticamente pequena, mas estatisticamente muito significativa, com relação aos outros, né, no universo universal. Mas isso se perde ao longo, né, da permanência dentro da universidade. Ou seja, é um argumento maravilhoso a favor da política. Ela cumpre o seu papel. Ela pega pessoas de situações diferentes, ela promove a diversidade dentro dos campos universitários, né, e ainda corrige, né, desigualdades de desempenho, né, educacional, que certamente tem a ver com fatores de origem social, de discriminação, enfim, né? Mas isso tudo é muito preliminar. Então eu gostaria, na verdade, de compartilhar com vocês, então, na verdade, uma discussão um pouco mais conceitual, né, sobre justiça. Assim, eu estou escrevendo, né, um verbete para um dicionário
sei lá, manual, né? Global Handbook é manual, né? Manual sobre desigualdade. Um dos textos que eu estou escrevendo é sobre justiça racial, que vai refletir, obviamente, sobre políticas de ação afirmativa de maneira geral. Eu queria compartilhar com vocês algumas noções mais gerais e mais abstratas, né, que ajudam a gente olhar para tudo que se discute acerca desse tipo de política, especialmente no Brasil. Será que dá para usar o quadro? Dá. Pode? Pode. Só tem giz, não tem opção. Tá. Mas aí eu vou ter que pagar Pode isso. apagar. Pode apagar. Não é aula não, tá, gente? Pode. Todo vício mesmo de usar o quadro. Sabia, o professor tem que apagar o quadro assim, gente, para fazer menos de pó possível. Hoje eu estava escrevendo no quadro e eu fiquei pensando como esse pó irritante No longo no prazo nariz da pode gente. ser perigoso. Não tem muito foco com isso. Então, vamos lá, né? Qual é o sentido dessa palavra, né? Justiça racial? Você vai ter alguma iniciativa, a gente vai pensar provavelmente em políticas públicas, né? Que visam promover justiça racial. Eu gosto de pensar, se a gente reparar esse argumento, né, de justiça racial, a gente falar de justiça racial, a gente precisa responder 3 tópicos. Um tópico tem a ver com uma questão descritiva, um tópico que tem a ver com uma questão normativa e um tópico que tem a ver com uma questão prescritiva. Uma proposta ou uma discussão de maneira geral, uma compreensão, um entendimento sobre justiça racial envolve necessariamente esses 3 tópicos. Por quê? Questão descritiva. Por falar de justiça racial, a primeira coisa que eu tenho é assentar um juízo de fato acerca da existência de uma classificação racial, de diferenças e divisões raciais relevantes na sociedade e estabelecer também como fato que há desigualdades associadas, né, a essas divisões raciais, né? Falar de justiça racial, cotas raciais, por exemplo. Primeiro eu tenho que estabelecer bem o fato de que existem, né, negros, brancos, pretos, pardos, brancos, né, e que existem desigualdades, né, identificáveis, palpáveis, né, consideráveis entre esses grupos, né. Eu tenho que estabelecer o próprio fato, né, dessas desigualdades, da existência dos grupos raciais e dessas desigualdades, né. Então, tenho aqui, né, enunciados factuais, né, uma dimensão de factual. Aí, no segundo passo, eu tenho que dizer, né, e aí, que é normativo, né, eu tenho que dizer que esses fatos são injustos. Parece trivial, né? Acho que porque aqui, entre a gente, né, no contexto que a gente convive, acho que há um consenso entre nós de que é injusto, né, desigualdade racial. Mas isso não é trivial, isso é uma coisa que você tem que argumentar. Quais princípios você vai evocar, né, para defender de que, né, estabelecer, né, um juízo, né, de que esse fato bem estabelecido, ele é um fato que, né, descreve uma situação injusta, que é também injusta. Então você tem que argumentar sobre isso, né? E aí é muito engraçado, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, a ideia de meritocracia, né? Vamos colocar aqui um exemplo, como é que a meritocracia entra aqui. Vamos lá.
meritocracia enquanto, por um lado, ela tem um papel de ideologia no sentido clássico da teoria crítica, né, que é uma espécie de falsa consciência, né, de maneira a legitimar as desigualdades, né, raciais. Né? Você tem a meritocracia porque, no fundo, ela vai atacar as políticas, né, muitas das políticas de cotas, por exemplo, né, dizendo que esse tipo de política se contrapõe à ideia de mérito individual, ao princípio do mérito individual, né, como princípio que justifica, né, legitima as situações, o acesso aos recursos que podemos ter no mundo. Né? Mas, por outro lado, né, o argumento do mérito ele também costuma ser invocado de maneira crítica para dar suporte a esse juízo de que as desigualdades raciais ou de outras ordens, né, são injustas, são iniquidades. Né? Quando a gente fala, por exemplo, saindo um pouco do tema da raça, né? Olha só, mulheres, né, na mesma posição, desempenhando as mesmas funções, com as mesmas qualificações, recebem salários diferentes, menores que os homens. Né? Eu estou falando mulheres que merecem ganhar a mesma coisa, ganham menos. Há um argumento de mérito embutido, né? Justificando, né, então, alguma iniciativa no sentido de promover a justiça, né? No caso, por exemplo. Né? Então, é engraçado, a gente pensar, né, nessa parte normativa ajuda a gente. Peraí, como é que essas ideias, como é que esses princípios, né, esses valores, né, se relacionam com essa temática, né, da justiça racial? E, obviamente, a gente tem Trotsky, que tem um livro, O que Fazer? Prescritivo é o que fazer. Então tá, existem, né, grupos raciais, existe desigualdade racial, fato, né? Aí reparem, muita gente que na verdade defende no plano normativo, defende a desigualdade racial, se é um racista mais convicto, né, no plano, né, que você pode discriminar. Tem uma literatura muito legal. Depois vocês pesquisem aqui uma nota. Só uma curiosidade. Vocês pesquisem aí. Aí vocês usam essa palavra mais a palavra discriminação. Ou preconceito. Ou preconceito. É porque é uma literatura que está mais em inglês mesmo, tá? Mas tem coisa em português, mas muito pouco, tá? Que é toda uma literatura legal, né? Muito da psicologia social, tem poucos sociólogos, são mais psicólogos, né? E até neurocientistas, né? Pesquisando como é que o preconceito, a discriminação opera dentro da nossa cabeça, dos nossos corpos, assim, né? Como é que é a estrutura cognitiva, o processamento cognitivo da discriminação. Não é? E uma coisa que se percebe é que boa parte, né, da discriminação, do preconceito, opera mediante isso aqui, cognição implícita, ou seja, né? O que na tradição do pensamento sociológico, tem a ver muito com a diferença entre que a gente faz entre, né, o reflexivo e o pré-reflexivo. Né? A gente encontra no Bourdieu, no Giddens, por exemplo, muito destacadamente esse tipo de diferença, né? Diferenciação. Então, de fato, né, vários outros, né, também escolas, né, acadêmicos, pesquisadores de outras áreas do conhecimento dão suporte, né, e mostram de maneira bastante robusta que, de fato, isso aqui, né, esse tipo de cognição tem um papel muito forte em processos de discriminação. Por que eu estou falando isso? Né? Porque muitas vezes é assim que acontece a discriminação racial na sociedade, né? Mas tem aquela pessoa que também, reflexiva, acredita mesmo, né, em superioridade, supremacia, né, racial, enfim, né? E aí é a favor, não é,
da discriminação racial. É a favor da desigualdade racial. De gênero, né? Mudando de assunto, dá para a gente transpor muito o que a gente está falando de racial para também outras dimensões, né? Produtoras de desigualdade, né? Então, na verdade, a questão da pessoa está aqui no plano normativo, né? É porque ela acha que é justo, que é certo, né? Só que pode ser feio dizer que, né? Em público, que acha isso certo. Então, a pessoa vai articular a crítica dela desse plano. Ela vai dizer que, isso aí é papo de sociólogo comunista, não existe desigualdade racial no mercado de trabalho. Não existe discriminação racial, não existe discriminação de gênero. Não existe o fato. Ele vai dizer, mas na verdade a pessoa sabe que existe fato. Mas como aqui no plano normativo ela acha que esse fato é justo, deve existir mesmo, né? E como, né? Nem em todos os lugares, mas em muitos lugares isso é feio, né? Não pode falar isso, né? A pessoa articula, né, um discurso de crítica apelando ao tópico descritivo, né? Argumentando que não existe o fato em consideração. E finalmente, voltando, né, ao plano, né, ao tópico prescritivo, ou seja, então existe, é errado, como eu faço para mudar? Né? Qual vai ser os dispositivos, normas, né, iniciativas, o que eu vou fazer para mudar? Né? A gente está discutindo exatamente o evento é sobre uma forma, né, de lidar, que são as políticas de cotas, né? É uma prescrição, né? Faça isso, né? Aquela coisa, né? De uma maneira, né? As metáforas são as comparações são um pouco suspeitas entre nós, né? Conta assim, pessoal, né? Um pouco primeiro do funcionalismo, que usava muito essas metáforas, né? Mas vamos lá, né? Prescritivo, no sentido mesmo do médico, né? Que fala, chega lá, né? Uma doença factual, né? Que te faz mal. O normativo aqui já está com dado, né? Você não deve morrer, você não está no corredor da morte, que vão te dar uma injeção para você morrer, não. O princípio aqui, o juiz é que você deva viver mais e bem. Né? E aí ele vai prescrever lá um tratamento, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas por que eu estou dizendo? Tá ficando mal, gente. Por favor, não interrompa. Então, eu vou terminar aqui, mas só para a gente poder discutir a partir o que essas noções deram para você, né? Existe toda uma literatura que cresce, não é? Tem o João Teles Júnior, o Lívio Sansone, entre outros, com contribuições importantes, relevantes, né? Mas que discutem, né? Inclusive muitas discussões sobre a política de cotas, centradas aqui, né? No plano normativo, né? Então, ou seja, são trabalhos sobre as justificativas que se tem para as cotas, né? Então, eles fazem um estudo, né, em materiais, peças de opinião pública, né, postagens, reportagens, né, artigos de jornal, ou então peças de as próprias normas mesmo, né, leis, regulamentos, decretos, enfim, envolvidos com isso, enfim. Todo o material, né, discurso que se faz sobre as cotas, né, e analisam do ponto de vista desse tópico aqui normativo, ou seja, qual o argumento que se está evocando, né? Invocando também, mas está evocando, né, para dizer que essa situação é errada e demanda, né, assume-se que é factual, né, quais os argumentos para dizer que aquilo é errado e, portanto, justifica-se uma prescrição, justifica-se a política de cotas, né? Aí aparecem argumentos da reparação histórica, né? Todos conhecem, né? Argumentos da justiça distributiva, né? Da igualdade, o argumento, muitas vezes, o argumento liberal da igualdade de oportunidades, né? No sentido do mérito, portanto, né? Igual a gente conversou aqui um pouco mais cedo, né?
e até argumentos da diversidade, né? Então, argumentos da diversidade também. Então, se fazem, existem esses estudos, né? O que me chama a atenção é que me parece bem interessante estudar do ponto de vista desse tópico descritivo, né? Que é muito interessante estudar políticas de justiça racial, entre elas a política de cotas, né? Do ponto de vista de como elas lidam com esse tópico aqui, ou seja, de como elas concebem raça, grupos raciais, né? E como elas concebem igualdade, né? Desigualdades entre esses grupos, né? Como elas aferem, mensuram essas coisas. E, num certo sentido, né? Eu não compro muito lá toda a história do Foucault, não, mas indo um pouco nesse sentido, né? Nessa medida também produzem essas coisas, né? O censo não está só observando, medindo, identificando raça e a proporção dos grupos raciais no Brasil. Ele também está produzindo esse fato, na medida em que ele torna o sistema de classificação oficial, né? Com força aquilo, né? Com poder de nomeação do Estado. Esquece Foucault, vou pensar no Bourdieu, a teoria do Estado do Bourdieu, mas é legal. Né? Então, e aqui a gente começa a entender muita coisa, né? É muito legal. Talvez até um pouco como, né? Mesmo dentro das cotas, nas cotas na universidade, por exemplo, a política de cotas para indígenas seja diferente da política de cotas para negros, né? Isso tem a ver com toda a tecnologia institucional, né, de poder que se faz para implementar, não é, esses fatos, né, que dão uma base para a política, né? A raça, por exemplo, você afere de uma maneira mais demográfica, né? As políticas de justiça racial, elas têm uma concepção demográfica, né? Dada por isso, é demograficamente que a gente lida com o dado racial, né? São as categorias do censo, são estoques demográficos, né, dos grupos raciais, quantos por cento de pretos, de pardos, de brancos, né? E aí mesmo quando você evoca argumentos de diversidade cultural, de identidade, né, no fundo, a maneira como ela é implementada é por referência a estoques demográficos. Então, toda maneira de lidar, né, de conceber o que são os grupos raciais, né, mensurá-los, né, identificá-los como público-alvo da política pública, né, tudo isso passa por uma concepção demográfica desses grupos, né? É completamente diferente, por exemplo, quando você está lidando com quilombolas. Ali a concepção do grupo é alicerçada em ideias sobre cultura, etnicidade, né? Você afere de outra maneira, você identifica de outra maneira os grupos, né? E também nas próprias cotas universitárias, a maneira, né, como se lida, né, com os indígenas também difere, né? Eles não apresentam só uma autodeclaração, eu sou pardo, eu sou preto, né? Para cá, né? Assim, eles apresentam uma declaração de se pertencerem a uma comunidade, né? Você se declara parte de um grupo demográfico. Você se declara parte de um grupo, né, que se define por uma fronteira cultural, por uma construção de etnicidade, de pertencimento cultural, né? Dentro da mesma política de cotas. Então, no fundo, são políticas de cotas bastante distintas na sua engenharia institucional, na sua concepção. Como cotas para negros é diferente da política quilombola, quando formos de promover justiça racial. Enfim, então, mas é essa provocação que eu queria falar, que é muito legal. Quando a gente for olhar para essas políticas, né, ter atenção para isso. Olha, é o passo a passo, né? Primeiro eu tenho que estabelecer um fato, eu tenho que ter juízos de fato, né? Depois, dizer que esses fatos são errados, né? Desigualdade racial é errado, né? Injusto. E depois, o juízo prescritivo, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Daí emerge a proposta de políticas públicas, né? Especialmente a de cotas raciais, né?
troço legal toda a vida é que a gente é sociólogo, cientista social, né? Muita gente não gosta da gente, mas a gente é legal por causa disso, porque a gente olha para essas coisas aqui e, que legal, aqui que eu vou fazer a festa, né? O factual, é só factual, assim, o dado está lá, pronto, né? Ou se produz esse fato a partir de uma série de tecnologias, de poder, né? Institucionais, regulamentações, né? Claro, tem a parte do fato lá fora, independente de nós. Existe desigualdade racial no Brasil, existe discriminação, né? Existem formas de classificação racial, que você pergunta, né? Mas, né, quando eu implemento uma política pública, eu também estou produzindo essas coisas, né? É claro, existem grupos lá fora que eu posso chamar de quilombos, enfim, mas quando eu crio uma política de demarcação, reconhecimento, demarcação, titulação de terras quilombolas, eu também começo a produzir, não é? Os antropólogos gostam de chamar de processos de etnogênese, né? A partir, né, dessa política, né, que são instados por essa política, por essa iniciativa, né? Então, por isso eu acho que é muito legal a gente olhar a partir, né, não tanto como boa parte da literatura faz, né, olhando já para a parte normativa ou diretamente aqui para a prescritiva, né, mas a partir disso aqui, e a partir disso aqui você entende o todo, né? Porque isso é premissa disso, e isso é premissa disso, né? Então você vai para a premissa maior, né, aqui, que é essa parte descritiva, como se lida, como se define raça, desigualdade racial, né? Como se define índio e desigualdade, né, dos índios, como se define, né, enfim, quilombo, né, quilombola. Então, é isso. Queria falar inicialmente e Muito obrigada pela fala, Emerson. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum comentário? Não? Tudo bem, então. Oi, gente, então. Ficou claro, vocês entenderam? Ajudou alguma coisa? É? Foi tão bom que ninguém entendeu. O nosso segundo convidado é o Fetiá Tapuia Guajajara. Ele é estudante de Ciências Sociais aqui da UNB. Ele é liderança indígena jovem do Santuário dos Pajés, produtor cultural, contador de histórias, educador, palestrante, comunicador indígena, pesquisador ambientalista, artista audiovisual, fotógrafo, criador de conteúdo, membro do coletivo de audiovisual Tucefipumirô, membro da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, membro do Conselho Indígena do Distrito Federal, membro da House of Vogue, Orijá, membro da UPEI, União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Fetiá, a palavra é toda sua. Muitos membros. Eu pedi pra vocês pegar o que era mais importante. Tipo, pega isso aqui, acho que cabe no tema. Mas, bom, pode me chamar de Fetiá, tá? Tô dupla etnia. Eu acho que eu vou focar mais no processo de acesso enquanto estudante indígena e como é feito a partir da UNB, né? Bom, vamos lá. Tem um vestibular específico, que é o vestibular indígena, que a gente lutou muito. Eu falo a gente focando nos estudantes indígenas antes de mim e eu agora também lutando para ter o edital do próximo vestibular, que é sempre todo um processo muito burocrático e sempre, querendo ou não, eles tentam retirar e aí também tem o corte de vagas, que eu vou chegar mais pra frente, mas focando agora no vestibular. É um processo muito longo e que a gente, enquanto estudantes indígenas que está aqui dentro da própria UNB, a gente está diretamente ligado à criação do edital, à criação dos polos, a gente vê quais são os cursos que dão vagas, que não dão e por que não dão as vagas. E tentar entender essa justificativa deles. E antes de eu ser da UNB, eu já fazia parte desse meio, por ter um histórico assim, de familiar muito grande, principalmente muito incesto assim, dentro da própria militância indígena no contexto nacional. Então é algo que já estava, de certo modo, destinado, assim, eu estar no meio disso, estar fazendo parte disso, e agora enquanto acadêmico. Bom, vestibular indígena atualmente a gente tem 7 polos,
que a gente conseguiu. Então, os estudantes indígenas não precisam se deslocar até Brasília para fazer o vestibular. Tem os polos na própria comunidade, dentro das aldeias, não em cidades próximas, mas sim dentro das aldeias. E aí é um processo também que a gente vai lá, a campo, percebe, vê, analisa se a aldeia tem estrutura ou não para receber um vestibular nível UNB. Bom, tendo passado nessa avaliação, votado no coletivo indígena, a gente tem em torno atualmente de 215 estudantes indígenas, 16 na pós e 12 no mestrado. Não, 16 no mestrado e 12 no doutorado, na verdade. Isso. E aí todo mundo se reúne, como a gente está fazendo aqui agora, como se fosse uma grande roda ali ao pé da fogueira, e a gente começa a debater ponto por ponto do edital, começa a debater ponto por ponto de várias questões de logística, de quem vai, como é que a gente vai, porque a gente tem poucos indígenas na pós, então a gente precisa de apoiadores não indígenas da pós para estar ali presente, constando junto com a gente. Então a gente faz ali uma capacitação com o não indígena, no caso, para ele entender como é que vai perguntar ali, no caso da entrevista, esse processo de... que ali na hora também a entrevista é um banco eliminatório, digamos assim. Se você não passou na entrevista, não interessa você ter gabaritado a prova, por exemplo. Bom, e aí a gente tenta fazer uma capacitação a partir de vários processos ali que levam mais de 3 meses para se capacitar realmente o apoiador ali, aí na comunidade, a estar fazendo a entrevista com outro indígena, ou com um indígena e com outro próximo indígena do lado. Sempre a gente tenta colocar um indígena dentro da sala de entrevista para a gente mesmo não sofrer algum tipo de racismo, por exemplo, sabe? Por exemplo, meus 2 povos são do Nordeste, e a gente entende que no Nordeste a maioria dos povos indígenas não tem a língua, os meus ainda tem, por exemplo. Eu sou Guajajara por parte de mãe e Funião por parte de pai. E meu povo Funião é o único que tem a língua ainda da região ali do Pernambuco. E aí, que já aconteceu vários e vários casos de racismo, assim, de pessoas que estão na banca ali, eliminatória ali, da entrevista e tudo mais, mandar a gente falar, por exemplo, na língua. Eu não tenho nenhuma problemática de falar na língua, eu mantenho as minhas 2 línguas maternas forte. Porém, tem outras, entendendo nesse contexto de colonização e invasão do Brasil, a gente tem povos que perderam totalmente a língua e tem outros que estão em resgate da língua. E aí já teve parentes que realmente nasceram dentro da comunidade, tem todo um processo ali reconhecido, que é diferente de outros povos e tudo mais, e não passar. E aí ter feito um auê, e aí a pessoa falou, não, mas pra mim que não é indígena. E aí vem sempre a cara do índio. O que é a cara do índio? Você não tem um estereótipo que é ensinado nos livros de história. Bom, acho que voltando agora mais pro vestibular em si, as questões que a gente tenta trazer pra dentro da nossa realidade. Então não é tipo, sei lá, a gente... Quando eu entrei, tinha uma questão muito, muito particular que eu me peguei muito pensando nela, que era o ângulo do arco e quanto seria a força que se daria para a flecha chegar no ponto X. E eu, tipo assim, na minha cabeça foi tão fácil responder aquilo, se fosse outra questão, provavelmente de outra forma eu não iria entender. Bom, a prova ela é longa, extensa, tem todo o processo de nervosismo, e aí é que nem o Enem, né? Chegou um minuto atrasado, você não entra, tanto na prova quanto na entrevista, que são dias totalmente diferentes também. Esse ano a UNB cedeu como polo fixo o vestibular indígena. Foi esse final de semana passado, dia 20 e pouquinho, 21, uma coisa assim. Foi, aí veio os parentes pra cá e veio todo um processo de vinda. Esse ano também teve cursos que retiraram vagas por falar que a gente não tem certo interesse de estar nesse curso. Por exemplo, uns que retirou vaga foi Direito, outros Medicina. Odontologia não dá, porque fala que o indígena não tem condição de fazer o curso de odontologia, por exemplo. E isso eles escrevem e mandam para a COCEI, né? Que é a coordenação ali das questões indígenas que a gente tem na Maloca. Então, a gente fica tentando lidar com, basicamente, falando em números,
de vagas e a porcentagem, a gente tem o vestibular indígena, ele é a partir de 0,01% das vagas remanescentes de todos os processos de acesso à universidade. Então a gente tem atualmente hoje 81 vagas para o vestibular indígena. Alguns cursos, como por exemplo Ciências Sociais, foram o que deram mais vaga, porque a gente tem uma porcentagem até razoável de indígenas dentro das sociais. A gente tem um contato direto com a coordenação das sociais no geral, com o DAN, com o SOL e tudo mais. E a gente exigiu vagas fora do vestibular. Aí, hoje em dia, a gente tem 8 vagas no vestibular indígena. Antes era 2, quando eu entrei eram 3, aí depois 5 e agora 8. Mas isso foi todo um processo também da gente ir lá, bater pé, falar, enfim, fazer todo um auê, subir rampa, como a gente já faz, fazer todo como é que pode dizer? Facilitar esse acesso, né? Porque é muito difícil a gente ter toda essa quantidade de vaga, que é muito pouco, de um certo modo, e até mesmo o processo de documentos para entrar, para se inscrever é muito grande. É assim, em torno ali de umas 10, 15 páginas de documento assinado. E aí entra liderança, 3 processos de 3 assinaturas de liderança, reconhecimento da família. Aí entra, tem uma lista ali mais ou menos de 10 pessoas da família e o grau de parentesco que você tem que colocar, nome fulano da pessoa e o grau de parentesco da família toda. E aí inclui CPF, RG, enfim, muitas coisas. A problemática, por exemplo, da minha comunidade lá em Funiô é que a gente não paga energia e não tem água. Então a gente não tem conta nem de água nem de energia. E aí eles ficam querendo, tipo assim, comprovante de residência. A gente tem que ir na FUNAI, pedir um comprovante de pertencimento naquela aldeia, né, que tá naquele aldeamento. E aí é todo um processo, a FUNAI analisa, aí leva mais ou menos mais de 2 semanas. E aí a gente tem um período muito curto para se inscrever. Aí voltando, né, a gente tem a autodeclaração, tem o pertencimento étnico, tem o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento das lideranças, e aí também tem todo um processo ali que você tem que arquivar vários documentos da sua família, se tiver RANI, arquiva o RANI também junto, enfim. É muito documento. Muitos indígenas acabam não fazendo esse processo todo por ser um processo muito longo, e a gente entender que, por exemplo, tem comunidades que para chegar na aldeia onde vai ser o vestibular são 3 dias de barco, 3 dias de dentro da floresta, enfim, são todos uns processos. Então, até o documento chegar ali e voltar, o processo provavelmente de inscrição já acabou. E aí a gente tem toda essa problemática, a gente tem que pensar ali, assim, a nível nacional, como é que esse vestibular vai possibilitar realmente o acesso direto e efetivo desses estudantes indígenas que estão vindo para cá. E aí a gente pode entrar em várias problemáticas, como, por exemplo, o processo da língua, que temos muitos indígenas, principalmente ali do norte, da Amazônia e tudo mais, que o português é, por exemplo, a terceira língua. Ele aprendeu, vou citar casos, por exemplo, dos ticuna, que eles falam a língua ticuna, o espanhol, e por último eles aprendem o português. E é um processo que eles chegam na universidade, por exemplo, o domínio sobre esse português é muito complicado, então muitos não conseguem entender. A gente tem todo um processo ali também de acolhimento para esses indígenas não acabarem desistindo de alguma certa forma. Eu também passei por isso, mas com parentes, primas minhas, Guajajara, que a gente também domina muito o português, não, o tupi, e a gente não fala tão bem português muitas vezes, por sempre estar falando ali, fortalecendo a língua, ter todo um processo ali também de acompanhamento e estar mais próximo desses parentes. Bom, eu tinha anotado aqui várias coisas, né? Vestibular, tal. E, bom, eu tava vendo uns dados também dessa quantidade, né? Principalmente do crescimento dos estudantes indígenas dentro da Universidade de Brasília, e ali a partir de 2006 até agora, principalmente com a lei de cotas, teve um aumento assim, né? Atualmente, durante todo o histórico da UNB, tivemos 436 estudantes indígenas dentro do campus, em diferentes campos, para além do Daci, por exemplo.
A gente não tem atualmente indígenas na na UFGA, só na FUP e na Faculdade de Ceilândia. Bom, né, voltando, a gente atualmente está com 215 estudantes indígenas, a sua grande maioria, 187, é da graduação, 12 no mestrado e 16 no doutorado. Que também o doutorado também vem um processo da gente ir lá e reivindicar e ter a importância de o estudante indígena estar ali dentro. E a gente reivindicou o vestibular específico por entender principalmente as fraudes de cota, né? Que ela é muito recorrente, principalmente na questão indígena, porque vem com a questão da, minha avó era indígena, minha tataravó era indígena. Mas a questão não era se a avó é ou não indígena. A comunidade tem que reconhecer se a pessoa é ou não indígena, se as lideranças, principalmente, que são reconhecidas, têm que reconhecer se a pessoa é ou não indígena. Por exemplo, eu tenho um caso da minha irmã, a minha irmã mais velha, a gente não reconhece ela como indígena. E ela é filha do meu pai. E meu pai era uma liderança muito grande e tudo mais, dentro da comunidade, respeitada também. E porque ela não é reconhecida indígena, porque a mãe dela, que era não indígena, impediu meu pai de levar ela para o ritual. E a nossa identidade, enquanto Funiô, ela é criada e estabelecida a partir do momento que você entra dentro do ritual, que é chamado Uricuri. Então você só é considerado indígena, Funiô, se você vai ao Uricuri anualmente, por exemplo. Se você deixar um período ali sem ir, é capaz da sua família acabar expulsando você de dentro da comunidade. Então você tem que ir anualmente por Uricuri, você tem que ir anualmente fazer todo um caminho até a comunidade, passar ali um período recluso da sociedade, digamos, entre aspas, não indígena. E aí, assim, sua identidade ela é reconhecida. E aí, então, perante a minha comunidade, meu povo Funiô, eu e meu irmão somos Funiô, minha irmã não é Funiô. Mesmo tendo o mesmo pai, toda a trajetória. E aí que entra as questões de o pessoal falar, mas, por exemplo, estamos no processo de retomada e tudo mais, que também é um processo muito delicado, principalmente quando a gente fala em processos de acesso à universidade e fraude de cotas, porque muitas pessoas que falam que estão nesse processo não entram pelo vestibular específico, entram muitas vezes pelo Enem, por outras vias de acesso, que não tem toda uma burocracia de documento para entrar, no caso, né? E aí entra, mas aí falando que é indígena, mas aí não sabe qual é a etnia, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe todas essas questões, que é o que fomenta realmente a identidade indígena. Ele está pensando no indígena como demográfico, cultural. Justamente. E aí aquela questão de, eu tô na cidade e tudo mais. Aí eu sempre acho muito engraçado isso de, eu nasci na cidade, nasci em tal lugar, eu também sou indígena e tal. Aí eu falo, não, mas eu também nasci na cidade. Pra quem não conhece, eu nasci em Brasília, dentro do Cerrado, aqui, não tão longe da UNB, no Santuário Sagrado dos Pajés. Pra quem não conhece, a primeira terra indígena demarcada dentro do Distrito Federal, que também foi um processo muito histórico, que meu pai acabou falecendo nesse processo de demarcação de terra. Aqui, tão próximo, não foi lá na Amazônia, não foi lá no Nordeste, foi aqui, por exemplo. Que muitas pessoas não conhecem, não detêm desse conhecimento por entender que indígenas são de outros espaços. E aí, mesmo assim, eu ainda tenho uma identidade, tenho um reconhecimento dos meus dois povos, por exemplo. E aí eu acho muito fácil bater de frente com esse pessoal aí que frauda a cota, falando que é indígena, tudo do processo ali. Bom, focando nesse processo de entender que a UNB foi a pioneira no que diz respeito a cotas, né, étnico-raciais, foi muito importante a primeira turma, quando a UNB realmente implementou essas cotas étnico-raciais lá em 2006, 2003, se não me engano, me falha a memória agora. Que aí os primeiros grupos de indígenas que entraram foram os que reivindicaram e foram que fizeram todo o processo de, por exemplo,
criar o vestibular indígena, falar por que o vestibular indígena é importante e toda a especificidade que embarca no contexto indígena, né? Porque a gente é muito plural. Somos aí 306 povos, não é mais 305, agora somos 306 povos aqui nesse Brasil. E então, assim, tentar contemplar o máximo de estudantes indígenas é muito grande. Esse ano teve o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, o ENEI, foi lá na Unicamp, e é um evento muito grande, assim, no que diz respeito aos estudantes indígenas acadêmicos. Teve mais de 1.500 estudantes, acho que chegou ali beirando uns 1.800, 1.900, ou até mais, estudantes indígenas em diversas áreas, em diversas universidades, e sempre levando, por exemplo, o nosso conhecimento, né? Que a gente está trilhando, entra na universidade, não é por mim, por exemplo, eu quero entrar na universidade, mas é pensando no bem-estar, principalmente da minha comunidade, quando eu retornar para ela. Então, se eu entro na universidade, agora estou na licenciatura, estou na sociologia, eu entro pensando, quando eu terminar, eu vou voltar para a comunidade, e aí a gente vai debater questões de educação de base dentro da comunidade, a nível ali, sei lá, Pernambuco, a nível Nordeste, enfim, independente do que seja. Não menosprezando o conhecimento que a gente já tem, mas sabendo colher o que a gente pode agregar no nosso conhecimento, por exemplo. Dá para entender isso? Sim. O que acontece muito que os mais velhos sempre falam pra gente não se embranquecer. E eu sempre falo, eu sempre tento falar, né, que meu pai também usava isso, que a gente não pode se ludibriar com o que não é nosso, por exemplo. Por exemplo, eu pego aqui o exemplo desse celular, pego o exemplo dessa roupa, pego o exemplo desse tênis, que tem um certo valor para o não indígena, mas o conhecimento que a gente tenta buscar é sempre o conhecimento mais interno, é o conhecimento que a gente possa passar na oralidade, no conhecimento para o próximo. E aí a gente fica brincando para a gente não se embranquecer, né? Não pegar o discurso, por exemplo, de um grande pensador, aí, sei lá, da sociologia, da antropologia, e falar, não, isso é meu, isso é real, tá vendo isso aqui? Eu sei disso porque esse fulano falou. Não. Pegar aquele discurso, olha, essa parte aqui é legal, isso é interessante, olha, minha liderança falou isso há muito tempo, ele não saiu da cidade, ou não veio para a cidade, não saiu da comunidade. Eu acho que tem alguma coisa interessante a analisar nesse discurso de uma pessoa que é conhecida com o discurso da minha liderança que nunca, por exemplo, pisou na cidade, sabe? E aí analisar essas questões de não pegar esse conhecimento que não é seu e agregar, enraizar aqui dali e pronto, é isso. Botar uma viseira aqui, só isso que importa. Porque acontece muito, né? Dentro das comunidades, porque tem um certo receio até mesmo da gente vir para a própria universidade. As lideranças ficam com medo de, olha, no mundo do não indígena você vai ver muita coisa. Eles estão abrindo agora a oportunidade de você ir para dentro da universidade, é importante. Mas chegando lá, você não esquece as suas raízes. Sempre lembre que você está aqui, suas raízes estão fincadas nesse solo e tudo mais. A gente tem um dizer que a terra que dá vida, ela também tira a vida. A gente sempre carrega isso onde a gente vai. E aconteceu muito isso comigo, assim, quando eu vim, por exemplo, para a universidade, eu falei, nossa, abri vestibular, vamos fazer e tudo mais. Eu quero estar na UNB e tudo mais, por entender a importância do estudante estar na capital, por entender todo esse processo, por entender que a gente tem a Associação de Acadêmicos Indígenas e ela, a nível de associações, assim, indígenas a nível nacional, ela tem uma grande importância, assim, ela mobiliza várias ações e atos para a educação superior e tudo mais, que entra aí acesso às bolsas, acesso à bolsa permanência, acesso por exemplo, ao restaurante e tudo mais, RU voltado à população indígena, por exemplo. E aí eu sempre tive vontade de estar nesse meio, mas antes de eu ser das sociais, eu entrei em outro processo numa universidade particular e eu era do direito. São mundos, eu acho que totalmente diferentes, assim, a sociologia do direito, ao mesmo tempo não é tão distante uma da outra.
por entender que eu queria outro processo ali, e também fui muito pela cabeça das lideranças. Aí quando eu troquei para sociologia pelo vestibular, foi um baque, assim. Até hoje tem muitas pessoas que não sabem que eu troquei. Eu acho que, sei lá, esqueceram ali. E eles sempre perguntaram por que eu troquei, né? E aí eu falei, não, para eu também servir de inspiração para os outros estudantes entrarem na universidade. Pra gente manter esse acesso, pra gente não ter nenhum retrocesso dentro disso e também poder escrever numa perspectiva indígena sobre qualquer outra questão, não necessariamente voltada somente às questões indígenas, porque a gente pode falar de qualquer outro assunto, a gente pode escrever artigos e fazer o que a gente quiser em qualquer outro mundo, só que o pessoal também, como a gente entra em determinadas caixinhas, eles querem que a gente permaneça em determinadas caixinhas, tipo, o indígena tem que escrever necessariamente sobre questões indígenas. O indígena necessariamente tem que escrever sobre genocídio e várias outras questões. Mas se eu não quiser falar que escrever sobre aquilo, por exemplo, que possa me dar gatilhos, não vou querer escrever sobre genocídio indígena porque aquilo ali não é legal, por ter perda na família em questões de demarcação de terra e tudo mais. E aí acaba que se você não escreve sobre isso, são poucos professores que querem, por exemplo, aceitar o seu processo ali de, sei lá, um PIBIC, algum processo ali de escrita, iniciação científica, que não seja voltado às comunidades indígenas e conhecimentos indígenas. Bom, e aí, dentro disso tudo, assim, eu acho que abarcando toda essa questão aí desse processo indígena, como a gente entra, eu sempre falo que, assim, o acesso é importante, a gente está ali, é importante a gente, enquanto indígena, entrar, se manter, e muito graças à lei de cotas, realmente, que a gente tem muitos indígenas agora na graduação, na pós, no mestrado e por aí vai, fazendo muito para a causa indígena, mas eu também volto muito para a universidade, né? Porque para além do acesso, a gente tem que pensar nesse acolhimento e nessa permanência desse estudante indígena dentro dessa universidade. Porque a permanência do estudante indígena não é fácil. A gente tem casos, assim, da saúde mental de estudante que ficou internado recentemente, assim, que não estava dando para ele ficou internado e foi um processo ali que a gente se vê como uma grande família, né? A gente se vê como uma grande família, todo mundo se respeita por igual e quando a gente percebe que uma pessoa está passando por algo desse tipo, meio que abala todo esse coletivo, sabe? Então, para além do acesso, pensar esse acolhimento e pensar essa permanência desse estudante indígena que está vindo de outra realidade, que vai encontrar um choque cultural muito grande, que vai encontrar o racismo dos professores, dos colegas de turma, dos funcionários da instituição da UNB ou de qualquer outra, muito forte, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei, eu achei que não ia entrar porque a demanda por vaga era muita. Quando eu entrei, sei lá, tinha mais de 100 estudantes indígenas competindo ali por 2 vagas nas ciências sociais. Isso no primeiro semestre, aí que a gente tem 2 entradas também, né? Um ano primeiro e um ano segundo. A desse vestibular agora, o acesso foi antecipado, porque a gente está correndo o risco de perder o vestibular de 2024. Então a gente teve que fazer tudo rápido, aí o vestibular foi agora. A entrada de 81 estudantes indígenas vai vir de uma vez no semestre que vem. E aí, 2023 vai ter outro vestibular. E aí a gente vai meio que acarrear assim, um vestibular atrás do outro. Porque foi dado o sinal pra gente, né, que se a gente não fizesse muito rápido esse processo, a gente perderia o vestibular. E a gente perderia o acesso, por exemplo, um acesso viável e democrático à universidade. Voltando assim, num recorte mais indígena, por exemplo. Bom, eu acho que é isso. Pra gente não se alongar. Por que vai perder o acesso ao vestibular indígena? Oi? Por que vai perder o acesso à universidade? Então, é uma problemática, porque a gente entra na questão, por exemplo, a gente vai lá, por exemplo, vamos botar a FD. A gente vai lá na FD,
fala, olha, a gente quer tantas vagas. Aí eu falei, não, vou dar, sei lá, 2 vagas. Aí beleza. E aí, a partir do momento que o parente indígena, ele vai mal em alguma matéria, ele tranca o semestre, todas essas questões do acolhimento, da permanência do estudante indígena, entra nisso, automaticamente o departamento X fala, vamos retirar a vaga. Ou tira várias, deixa só uma, ou tira todas. E aí, a partir disso, a UNB entende que o vestibular não está abarcando os indígenas. Então, se não está abarcando, vamos tirar. Vamos mandar esses recursos, que não é esse mais de recursos, para outro setor. E aí, por exemplo, a gente tem inscrições ali nos últimos vestibulares de mais de 2.000 indígenas. Esse foi o que teve menos inscrito, até porque teve problemas ali no sistema do CESP, do SEBRASPRE, teve erro no upload dos documentos, a página não logava, e inclusive eles botaram o edital, lançaram o edital uma semana depois do prazo que a gente tinha estipulado, então a gente perdeu uma semana, enfim, de informação, de divulgação do vestibular e tudo mais. E aí esse teve em torno, assim, de, acho que 1.000 e poucos estudantes indígenas. Se eu não me engano, foi ali na média de 500 que foram homologados com as documentações todas certas. E os outros não conseguiram, por exemplo. Eu acho que foi um pouquinho mais de 1.000 estudantes, assim. E aí a quantidade de vagas para os cursos ali destinados, que não são muitos, foram teoricamente poucas, assim. Por exemplo, nas ciências sociais, se eu não me engano, foi um pouco mais de 20, 25 estudantes indígenas para concorrer às vagas das sociais. E aí a UNB fica com essa, vamos tirar porque não tá dando retorno, por exemplo. E toda vez que, quando a gente quer que as políticas públicas que a gente cria, voltada a esse vestibular, sejam realmente efetivadas, a universidade sempre dá um jeito de contornar essa situação. Por exemplo, agora a gente não estava planejando de correr contra o edital, correr contra várias questões. A gente tinha que sentar, posteriormente, depois do vestibular, a entender como foi todo esse processo, como se demandou, se essas comunidades têm estrutura ou não para receber o próximo vestibular. E aí, a gente, pensando nisso, a gente também tem que pensar no acolhimento dos estudantes que estão vindo. E a UNB não quer saber disso. A UNB fala assim, olha, o vestibular acabou, façam logo um novo edital, mandem pra gente que a gente vai analisar para ver se a gente aceita ou não. Se a gente aceitar, beleza, vai ter vestibular, senão não vai ter. E aí, o de 2024, a gente literalmente teve um coro ali de mais ou menos 20 parentes que votou pro vestibular de 2024 acontecer, mudando algumas coisas no nosso edital do vestibular, que a gente ainda, inclusive, tem que fazer isso agora. Senão a gente perde, porque quando o DEG mandar mensagem, eu quero saber como é que tá o edital, a gente vai ler agora, e não tiver mandado, a gente perde o vestibular. Tudo a gente não ganha, nem tem prazo. A gente perde, se a gente não mandar, a gente perde. Então assim, se vocês... Tá tendo pouco indígena entrando ali, então vocês vão perder vagas. Tá muita desistência, então vocês vão perder vagas. Demoraram pra mandar edital, então não vai ter edital no ano que vem. Por exemplo, sabe? Sempre querendo retirar, assim. A gente até fala que os primeiros cortes, quando eles chegam, é sempre nos indígenas. Aí vem a população preta, a população indígena, que é bolsista, corta a bolsa. Tira os recursos. E aí vai todo esse processo, sabe? Até chegar, sei lá, numa camada acima, assim, do que seria os indígenas e pessoas pretas que estão ali com assistência. Bom, pode perguntar. Posso perguntar? Pode sim. Não? Quando você... Obrigado, viu, Tiago? Quando você comenta essa questão dessa disputa, né, que é recorrente, né, não é uma coisa pontual, uma coisa que você relatou que reaparece várias vezes,
Como exatamente está regulamentada na UNB essa reserva? Porque tem um convênio para o vestibular acontecer, tem um convênio com a FUNAI. Mas dentro da UNB, como que está regulamentado isso? Porque eu estou pensando de que maneira seria possível fazer o caminho contrário, né? Que é mexer nessa regulamentação. Tenho certeza que vocês já tentaram, não estou duvidando disso, mas a gente pensar outros esforços, outras articulações, inclusive, talvez, né, tomando como referência que, como o UNB acabou de aprovar um novo sistema de cotas para pós-graduação, que é até mais amplo, em certa medida, do que o que tem para a graduação de algumas perspectivas, né? Justamente porque garante vaga para quilombola, para uma vaga adicional, né, para estudantes indígenas. Então, de se tentar usar isso como um argumento, né? Se tem na pós-graduação, por que não fazer algo parecido para a graduação, que é obrigar todos os cursos a ter pelo menos, né, 2 vagas e falar, isso tem que ser uma política, né? Que não possa ter, mas porque eu sei que tem sempre a discussão de autonomia do curso, mas tem que encontrar um diálogo ali entre a autonomia do curso e as necessidades que estão fora da universidade. Então, talvez tentar entender um pouco melhor isso, para a gente também pensar, né, que outros mecanismos de pressão que existem para mudar isso. Vamos lá. O atual vestibular indígena, o vestibular específico indígena, ele não tem vaga destinada a nível qualquer outro processo de acesso da UNB. Como eu falei, são essas vagas remanescentes que não dá nem 1% no geral, é 0,01%. Que é tipo assim, desistiram, saíram do curso, não entraram, e aí recolhem essas vagas depois de passar nesses outros processos e mandam para o vestibular indígena. Da mudança interna, isso, né? todos esses processos, justamente. Depois que todos esses processos são feitos, e aí sobraram certas vagas, eles pegam e mandam a quantidade pra gente de vagas. Então a gente não tem realmente uma coisa efetiva falando, não, a gente quer tantas vagas. Agora a gente vai dar uma pressionada para ver se a gente consegue 100 vagas, só que aí a gente também não sabe se vai ser aceito. E aí, voltando agora para esse convênio, é o UNB com a FUNAI. E a FUNAI, a gente sabe toda a problemática que a FUNAI tá, né? Todo o escoteamento, o agronegócio que está ali enraizado na FUNAI atualmente. Bom, a partir disso, a FUNAI também não dá nenhum tipo de apoio para o vestibular indígena. Só tá ali escrito que a FUNAI daria algum tipo de apoio, por exemplo, a bolsa quando entrasse, várias questões, só que aquilo ali é só no papel. E aí, o vestibular indígena, ele é feito por um convênio, um certo contrato. E aí, todo vestibular a gente tem que ir atrás desse contrato. Não tem uma coisa, por exemplo, o vestibular de entrada da UNB que todo ano acontece. Não. A gente tem que ir atrás desse convênio, tem que ir atrás de outro documento, fazer tudo de novo, mandar todo o processo, que aí leva mais de 3 meses, 4 meses de um vestibular para o outro até ser aceito de fato. Por exemplo, a gente começa agora, a gente tem mais ou menos aí uns 6, 7 meses até o próximo vestibular, que é 2023. E aí a gente só conseguiu de 2023 porque o desse ano a gente já tinha feito, de 2023 e o desse ano. E aí a gente tinha mandado, por causa que na pandemia não houve vestibular. Então a gente antecipou esse vestibular de 2023. E aí o de 2024 tá incerto. Então, porque ninguém sabe se eles vão aceitar ou não o convênio, o edital, se vai ter o processo de contratação da empresa, né? Que aplica a prova e tudo mais. Então a gente é muito na incerteza. É muito no, beleza, vamos assinar esse papel aqui, mas aí se não tiver recurso destinado ao vestibular indígena, não vai ter o vestibular. Se não tiver recurso para, enfim, folhas de prova, não vai ter o vestibular. Então a gente não tem realmente o vestibular efetivo que faça parte do calendário da própria UNB, sabe? É muito uma coisa meio à parte, assim, meio vai ter ou não, também a gente não tá ligado, a gente tem esse processo aqui para dar andamento. De vocês, a gente vai ver se vai dar certo ou não, entende? E aí a gente já fez vários processos ali de pressionar. Por isso que quando a gente fala de políticas públicas nesse vestibular, uma delas é efetivar o vestibular indígena enquanto vestibular realmente de fato, que seja anualmente, que a gente não tenha o medo de um ano ter e um ano não ter. Porque, por exemplo, do último vestibular ali, eu vou chutar agora que não me falha a memória, 2013, 2012,
parou o vestibular, não teve, e só teve lá em 2018. Só teve lá em 2018 o vestibular indígena. Aí de 2018 até hoje, a gente conseguiu pressionando que tenha vestibular indígena. Entendeu? Então eles passam um grande período sem vestibular indígena e sem acesso dos estudantes indígenas dentro da UNB, por exemplo. Então a gente não tem essa certeza. A gente que tá... É um processo de luta, realmente. Que aí veio antes de mim, tá passando por mim. Provavelmente quando eu sair da UNB ainda vai estar continuando para quem tá chegando agora. Porque é muito o que eu falo, né? A UNB é muito bonita quando fala de acesso, da inclusão. Mas eu falo que, para além da inclusão, tem um processo totalmente de exclusão, realmente, dos estudantes que entram por esses processos, principalmente o processo do vestibular indígena. Chega, mas beleza, chegou, ao mesmo tempo que chega, eles querem que você não esteja ali naquele espaço. Porque é o que falam, né? Não é o espaço seu, volta pro mato, volta pra floresta. Você não quer o indígena pesquisador, quero que ele continue sendo objeto de pesquisa, por exemplo. Sabe? Então é um processo que a gente tem muito grande aí e que temos vários apoiadores, principalmente dentro da própria UNB, que estão aí na luta de efetivar o vestibular indígena com mais vagas, com mais um processo realmente que aconteça sem a gente ter medo de ter ou não ter um ano seguinte. E você acha que a revisão da lei de cotas ajudaria vocês nisso ou não? Bom, a revisão da lei de cotas, eu acredito que faria algum tipo de efeito, realmente, se tivesse indígenas dentro da lei de cotas ali revisando junto. Pra entender Parágrafo por parágrafo, falando assim, olha, não, isso tá difícil, isso tá errado, isso daqui foi muito tempo, mas vamos mudar isso daqui. Sem a gente, pessoas que entram, PPI, baixa renda, PCD, dentro realmente revisando a lei de cotas não faz sentido. Como é que eles vão fazer vão revisar uma lei sem a gente? Como é que eles criam algo sem entender a gente? Aí eu entro mais até para além, mais a fundo, né? Que é para além do ouvir, de fato, né? Porque é muito fácil ouvir, mas ali tá presente e tá fazendo diferença junto com eles. Assim, vamos criar uma lei que contemple o máximo de pessoas possíveis. Vamos colocar essa galera dentro da universidade, vamos formar eles e elas, e enfim, essas pessoas. Eu acredito que a revisão é necessária tendo pessoas específicas lá dentro, pessoas pretas, quilombolas, indígenas, enfim, todas as pessoas que entram por a lei de cotas no geral. Senão tô... Vocês têm mais alguma pergunta aí? O professor Emerson precisou ir embora, ele tinha um compromisso 4 horas, ele agradeceu pela presença de vocês e por ouvirem ele. E, assim, acho que só falando um pouco pelo que já foi falado aqui, eu acho que quando a gente pensa em acesso à universidade, todas essas questões que foram trazidas, elas são muito importantes de serem abordadas, porque ainda é muito difícil entrar aqui na UNB. Desde o meu ensino médio, a gente escuta muito que a universidade ela dá esse acesso, ela facilita através das cotas e tal. Mas quando a gente está aqui dentro, eu sou aluna cotista, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? A permanência que é muito difícil, você precisar trabalhar, estudar para se manter dentro da universidade. É muito complicado. E assim, quem sabe passa, né? E às vezes essas pessoas são realmente silenciadas dentro da universidade. E assim, a gente achou importante trazer essa mesa sobre os 10 anos da lei de cotas e sobre o acesso à universidade pública, porque é um assunto que também é pouco discutido. Infelizmente, é um assunto que ele tinha que ser mais discutido, tinha que ser mais debatido, tinham que ter mais pessoas que fazem parte desse movimento lutando em prol disso, porque por mais que haja muita luta, essas pessoas elas não são tão ouvidas e tão vistas quanto elas deveriam ser. E eu acho que tanto o Emerson quanto o Fetiá trouxeram questões que fazem a gente entender um pouco mais o porquê disso acontecer, né? E o porquê da efetividade da lei de cotas não ser tão grande. E assim, vai além, né? Como o Emerson estava falando, teve um momento que ele falou sobre mercado de trabalho, desigualdades e tal. E é isso, tipo assim, a gente tá falando disso nessa temática, mas é uma temática que ela pode se estender para várias áreas. E se a gente for parar para pensar, negros, indígenas, eles têm que estar constantemente lutando para
ocupar um lugar que é deles por direito, sabe? A gente tem uma Constituição que prevê que nós temos direitos iguais, então, assim, é muito complicado e na minha cabeça, pelo menos, eu acho terrível que a gente tenha que viver numa sociedade que ainda não consegue exercer isso de forma plena. Então, achei importante comentar isso e agradecer pelo Emerson a participação de vocês, que ele pediu. E se a gente não tiver mais nenhuma pergunta ou dúvida, a Maju vai encerrar a mesa. Eu poderia só complementar essa fala de, para além de ocupar espaços, também criá-los. Criar esses espaços é muito importante. A gente tem que fazer isso, a gente, enquanto juventude, enquanto os professores também apoiam a gente em outros espaços e âmbitos. Eu acho necessário a gente também criar esses espaços, não pra gente, mas semeando ali sementes pro futuro, sabe? Eu acho que ocupar espaço já deu, acho que a gente pode criar eles de uma forma efetiva, como o vestibular indígena. A gente criou o vestibular, a gente está lutando para ele permanecer, por exemplo, sabe? Obrigado, gente, eu queria agradecer o convite, desculpa atrás, eu tô todo caracterizado porque eu tava em outro evento ali, e aí eu vi correndo, enfim. Essa semana universitária é uma loucura pra todo mundo, obrigado, todo mundo correndo, mas obrigada. Enfim, eu só queria, pegando o gancho que o Fetia falou, da necessidade da assistência, né? Porque não é só garantir a entrada, tem que garantir a permanência dessas pessoas durante a graduação. E o valor hoje da bolsa, da assistência, eu não sei se da bolsa indígena é o mesmo valor. É 465, né? 465. E, gente, é um absurdo esse valor ser 465 reais. Porque, tipo, sabe, olha o contexto econômico, social que a gente tá vivendo, onde a inflação tá alta. Então é difícil sobreviver com 465 reais. Então você... E a UNB também tem uma coisa, que, por exemplo, você não pode receber 2 bolsas de extensão. Às vezes... Você tem que receber um valor X, ter um valor X de renda para poder continuar recebendo a bolsa. Então, se ultrapassa, você não pode, você perde a bolsa. Então, sei lá, se eu quiser trabalhar por fora para conseguir ficar aqui, e meu salário passar de X, eu não posso mais receber minha bolsa. Por mais que ainda seja pouco, sabe? Tipo, E aí, tipo, às vezes você não consegue, você vai para uma classificação menor, quando, por exemplo, você faz uma extensão, você recebe a bolsa, e aí você cai lá na classificação do socioeconômico. Então, tipo, de fato, assim, a universidade não tem garantido a permanência dos estudantes mais pobres. É por isso que a gente vê que as cotas, e aí eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, elas avançaram muito, elas trouxeram para o país uma outra cara, para a universidade uma outra cor, uma outra cara. Só que a gente percebeu que nesse momento de crise econômica ela tem se tornado insuficiente. Insuficiente porque ela não está garantindo a permanência dos estudantes mais pobres, estudantes pretos, estudantes indígenas dentro da universidade. Assim, não está mesmo, assim. Isso não é só na UNB, assim, várias universidades do Brasil. A gente teve o número de inscrições, de matrículas nas universidades tem caído nos últimos anos, né? Então, a gente precisa regulamentar as políticas de assistência estudantil, né? E aí eu não sei, eu tô acompanhando bastante o debate que aconteceu na Câmara, não sei como é que tá, mas é isso, assim, eu acho que a importância da gente tornar isso uma política de Estado, pra gente conseguir garantir que não adianta você só entrar, mas você não dá as condições dessa pessoa passar 5 anos, porque a gente entra, tem que ficar aqui 5, 6 anos, e, enfim, eu acho que é isso, assim, é política de assistência estudantil, é recomposição orçamentária para a gente garantir não só a bolsa, mas garantir a moradia, eu acho que garantir o transporte, garantir toda uma estrutura e condições materiais para que, de fato, a gente consiga estar presente na universidade e continuar estudando, porque só ter uma política que te permita entrar, acho que não basta, sabe? Não sustenta todo um processo que você vai viver por mais tantos anos. E aí tem a pós-graduação também, que é um debate que a pós-graduação está fazendo, porque as próprias bolsas também de mestrado e doutorado também são insuficientes para o contexto social que a gente vive, são muito disputadas. Então, na pós-graduação, você tem um número X de bolsa e já é uma outra discussão, porque a bolsa na pós-graduação ela não é por medida de renda, né, medida por mérito. Então, às vezes... Nosso programa é por ele. Quem entra por ação afirmativa tem preferência para as bolsas. Nas bolsas?
não registrado, sabia. né? Ali na câmera. Mas eu É, reconheço que você tá certo, que a maioria É. desse jeito. Você não tá equivocado. isso, e eu acho que é isso, assim, é aumentar o número de bolsas na pós-graduação, aumentar o valor da bolsa. E outra coisa também, por exemplo, você, por exemplo, tem vários amigos e amigas que fazem mestrado aqui na UNB, e aí, né, tem pouca renda, ganha bolsa, e aí você não pode fazer nada, né, além, nada, se você tem uma bolsa, você tem que dar sua alma para a universidade. E, por exemplo, não tem uma política, por exemplo, do RU, sabe? Tipo, se você ganha bolsa, automaticamente você tem a obrigatoriedade de pagar o RU. O que já é Pós-graduação não tem o, auxílio o que já é, por exemplo, doido, porque se você, por exemplo, você faz mestrado, e aí você precisa ficar na UNB o dia todo, de segunda a quinta, né? Ou segunda a sexta. E se você paga o valor do RU, no final do mês você vai pagar uma parte considerável da sua bolsa para alimentação que poderia ser garantida de graça pela universidade. Isso é muito pertinente, né? Porque a gente entra pelo vestibular indígena, a gente automaticamente teria o RU de graça. E aí tem vários parentes indígenas que não têm RU de graça. O meu, eu entrei, eu tive, aí depois um período eu não tive, aí voltou a ter, e aí eu não sei qual é o É meio o bagunçado. quesito. Assim, era pra existir um critério. Vai e vem. É não sei para como todo é. calouro que entra por ações afirmativas ter Então. direito ao RU no primeiro semestre e depois tem que passar pelo edital para conseguir o auxílio permanente, para se alimentar durante toda a graduação. E se você faz outra habilitação ou se começa outra graduação, você já perde, você não tem direito. E no mestrado, doutorado, a mesma coisa, não tem. Só que aí tem gente que, mesmo sem participar do edital, continua tendo esse auxílio e tem gente que perde. Justamente. A DDS, eles não têm um sistema Não assim tem muito bom para isso, não. Um filtro É. realmente eficaz, que eu fico pensando, poxa. E ainda como tem a assim? questão das fraudes também, né? Porque rola muita fraude, assim, de gente que não precisa e recebe bolsa, tanto do RU quanto dinheiro, e gente que precisa e até hoje nunca conseguiu e tenta desde que entrou aqui. Eu consegui o sócio econômico que é de 465 faz uns 2, 3 meses. Eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, não vou me formar, não vou ter uma bolsa nessa universidade, cadê o luxo? Cadê a bambu? Cadê o acesso? Além Mas é das fraudes das bolsas, tem também as próprias fraudes das cotas. Que inclusive teve um caso muito recente que descobriram muito de aluno que tinha fraudado as cotas, acho que em 2020. Sim. Foi aqui Saiu uma no Twitter, né? Isso que é um saiu. Twitter, Nossa. foi uma retaliação. Foi, ali. gente. Foi um exposed geral, assim. E, inclusive, eu não sei, tava no último SEB, ia rolar uma discussão sobre a banca de heteroidentificação. E, enfim, eu acho. Tiraram, né? Pois é, tiraram de Tiraram pauta. da pauta, falaram que era um assunto muito complexo a se debater naquele momento. Eu entendi que agora ela tinha sido aprovada, né? Ela está constituída, porque tem que ter, não pode mais não ter. Justamente, mas aí, só que aí o processo era que, se eu não me engano, os alunos pretos e indígenas iam pedir uma cadeira, né, nesse processo, porque esse processo aí todinho, aí eu acho que eles ficaram meio que sabendo e retiraram, falaram que era muito complexo. E aí todo mundo já tava preparado pra ir, chegou lá, não tem mais, Sim. não tem mais a pauta, tiraram. Já é isso. Obrigado. Então, mais alguém tem alguma coisa a dizer, a completar? Não? Então, Fetiá, muito obrigada pela sua fala. Foi, assim, uma conversa, eu acho, muito enriquecedora, eu diria, porque é realmente muito importante nesse contexto a gente sentar e ouvir as pessoas que realmente são atingidas por essas políticas, né? Porque é algo que a gente pensa, a gente tem o direito ali por lei garantido, mas na prática é importante a gente ouvir as pessoas que estão sobre esse direito, porque a gente vê que não é assim que acontece. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos aqui. E até a próxima. Tem um lanchinho lá fora, gente. Coffee break.